No Fórum do Trabalhador de hoje, vamos falar sobre a 8ª Marcha dos Trabalhadores. Campanha da Fraternidade debate tráfico humano. Saúde do trabalhador, cuidados com a saúde bucal. Daqui a pouquinho, no Fórum do Trabalhador. Olá, bem-vindo ao Fórum do Trabalhador, Semana Santa, mas estamos firmes aqui trabalhando para levar a todos vocês as informações do mundo do trabalho. Hoje recebendo Regina Pessotti Zagretti. Olá, Regina, tudo bem? Olá, André, tudo bem? Regina, nós tivemos a 8ª Marcha dos Trabalhadores e o Sim Comerciários participou também junto com a Federação dos Comerciários, né? Com certeza, nós estamos presentes porque é um momento que o trabalhador representado pelos seus sindicatos realmente vai à rua. E ele precisa mesmo de fazer esse trabalho, precisa de fazer esse barulho, até mesmo para ser ouvido, para ser visto e ser atendido. Então a nossa marcha, ela contou realmente com a participação maciça de trabalhadores, não só do comércio, como de todas as categorias, no sentido de mostrar, de mostrar aos governantes que nós estamos aqui, do que nós merecemos, do que nós precisamos, para que consigamos mudar alguma coisa no nosso país, porque está muito complicado, está cada vez mais difícil, com o empregador reclama da carga tributária, reclama dos impostos, e reclamam muitas vezes do salário do empregado, e que nós entendemos que o salário ele não é despesa, ele não é prejuízo, e sim é o empregado que faz com que o empregador consiga ter todo aquele rendimento, manter os seus negócios, enfim, manter os seus lucros. Mas infelizmente não é isso que está acontecendo. O governo tem deixado muitas coisas mesmo para trás, para ver como se a sociedade vai se organizar. E quem sofre mesmo é o trabalhador com isso. Então a nossa marcha foi para mostrar exatamente de que nós somos organizados e se nós nos reunirmos, realmente nós conseguimos que seja até numa maneira coercitiva, mas nós conseguimos realmente o nosso intento. E quem também participou da marcha foram os representantes dos metalúrgicos. Nossa reportagem conversou com Edmilson, presidente dos metalúrgicos de Ribeirão Preto e região. O que foi esse movimento em São Paulo? Bem, Barbosa e telespectadores, foi um movimento onde as centrais sindicais se juntaram para manifestar, para colocar trabalhadores sindicalistas nas ruas, para manifestar por uma política econômica melhor, que se volte para os trabalhadores no sentido da criação de postos de trabalho, no sentido de respeito aos trabalhadores e no sentido de defender as principais bandeiras de luta do movimento sindical. E o que isso representa neste momento, que é um momento de transição? Nós vamos para uma eleição majoritária. Exato. Procurou-se, Barbosa, não dar uma conotação política, que efetivamente não era um ato político no sentido de defender esse ou aquele partido, tanto que nenhum político foi lá se manifestar, Nem o nosso deputado federal, que é presidente da Força Sindical, licenciado Paulo Pereira da Silva, Paulinho da Força, não esteve lá justamente porque havia uma combinação para não dar uma conotação política ao ato, e sim uma conotação de busca por melhorias de condições de trabalho, melhorias de direitos para os trabalhadores e trabalhadoras. Acha possível, nesse momento, esse tipo de discussão? Há um ambiente propício para encaminhar alguma coisa e ter alguma resolutividade ainda dentro desse atual governo? Sim, sempre há espaço para a gente manifestar e também, para além dessas manifestações, buscar com que os governantes do país, em todos os níveis, venham satisfazer aos trabalhadores e trabalhadoras. Então, sempre é momento oportuno e o movimento sindical está aí para mostrar isso, porque em várias ocasiões, em várias situações, o movimento sindical sempre esteve presente com os trabalhadores e trabalhadoras, no sentido de representá-los, no sentido de buscar esses direitos que eles merecem. Qual que é o próximo passo? O próximo passo é nós juntarmos os trabalhadores, vez que eu sou coordenador regional da Força Sindical aqui para Ribeirão Preto região. A gente já está discutindo desde antes e vamos continuar agora mais fortemente depois desse ato, para que a gente então esclareça todos os trabalhadores e trabalhadoras, todos os sindicalistas, enfim, da importância deles participarem
Quem esteve no dia 9 de abril em São Paulo, viu que lá tinha por volta, ou no mínimo 40 mil pessoas, e efetivamente não foi divulgado, né, pela grande imprensa, dizendo, na verdade a divulgação foi feita dizendo que havia um número menor de trabalhadores, o que não era verdade. Quem esteve lá, feito eu, sabe que tinha no mínimo 40 mil pessoas. Já é um volume grande de trabalhadores. A gente precisa aumentar isso ainda mais para colocar na rua o objetivo dos sindicatos, que é o objetivo dos trabalhadores que cada sindicato representa. Muito bem, Regina, você viu o Edmilson destacando bem não misturar a agenda política com a agenda de luta da classe trabalhadora, uma atitude muito madura do movimento sindical, né? Exatamente, né? O foco de todo dirigente sindical é a categoria profissional, independente de que função eles exerçam, né? E nós não podemos em nenhum momento nos furtar do movimento político, porque nós fazemos isso diariamente. Agora, a política mesmo partidária, em movimentos dessa forma, nós deixamos para que a política aconteça no momento certo. Então, nesse momento, nós estamos unidos num propósito que é melhorias para os trabalhadores. E realmente a política, ela anda junto, ela nos ajuda muito, mas nesse momento ela realmente não pode refletir na briga por melhores direitos, na briga de uma condição de uma melhor vida para o trabalhador, realmente ela não se mistura. Regina, foi uma equipe aqui dos Sim Comerciários, você acabou se deslocando no outro dia porque tinha uma outra atividade. É importante dentro da diretoria ter uma equipe preparada para desempenhar várias funções, para jogar vários papéis, não? Exatamente, André. Nós tivemos o prazer de assumir agora, eu faço parte da Secretaria da Mulher, que foi criada recentemente na Federação. Então, eu sou membro da Secretaria da Mulher, do qual nós recebemos a credencial, já a certificação, né, nesse último dia, e juntamente com esse ato também, que foi o ato foi no dia 9, nós estivemos no dia 10 na Federação, recebendo essa credencial para trabalhar agora na Secretaria da Mulher, trazer realmente essa ideia de focar esse nosso movimento aqui em Ribeirão Preto. E a federação, os diretores foram eleitos por um mandato de mais 4 anos, e também dentro da própria federação nós temos todos os diretores preparados para, na verdade, assumir o que for de necessário. Em Ribeirão Preto também não é diferente. Nós temos diretores, funcionários também, nós temos gestores que estão envolvidos, né, no bem-estar do trabalhador e todos preparados para estar nos representando a qualquer momento e no ato em que for necessário. Isso é muito importante, é uma oportunidade que até antigamente nós não víamos, né? Eu acho que isso é um sindicalismo moderno, dividir as funções, orientar as pessoas, na verdade é formar, né? Qualificar, requalificar e formar pessoas para que nós não sejamos únicos, e nós sabemos que nós não somos eternos. Então isso é muito importante, sempre em qualquer direção, em qualquer caminho, sempre formar pessoas que possam te substituir num momento que seja necessário, que você não pode estar presente em 2 compromissos ao mesmo tempo. Então você tem pessoas que possam estar dando essa continuidade. Agora, Regina, é importante também destacar que você assume uma Secretaria de Mulheres dentro da sua federação e, salvo engano, é Saúde, Magistério e Comércio, onde a presença feminina é mais intensa. É muito importante ter uma liderança dos comerciários dentro de uma pasta que vai cuidar especificamente da mulher, né? Olha, André, é verdade, é muito importante. Nós temos hoje na categoria comerciária 70% são mulheres, 70% são companheiras. E, na verdade, o sindicato tem 77 anos, é praticamente um ano que nós focamos mais nessa pasta, na secretaria. A federação tem 75 e é a primeira vez que está sendo empossado uma diretoria e uma secretaria para verificar nesse sentido. Então, é a mulher realmente mostrando o seu trabalho, ganhando o seu espaço e tendo a oportunidade de ser acompanhada por técnicos, né? Porque nós sabemos o nosso dia a dia, nós sabemos as nossas necessidades como mulher, como mãe, como dona de casa, como profissional, muito mais. Mas nós precisamos de um norte, nós precisamos de ser acompanhada, e nisso a Secretaria da Mulher vem de encontro com isso. Então nós teremos técnicos, pesquisadores que vão dar uma forma diferenciada, até então, depois de 75 anos, pela primeira vez está sendo criado. Acho que isso é um marco super interessante. Parabéns a todas as mulheres. Mas continuando falando sobre a 8ª Marcha,
fomos ouvir o Vanildo Custódio, do Sindicato dos Frentistas. Para falar também da movimentação do colegiado sindical, das centrais sindicais em São Paulo, numa pauta única de reivindicação. Foi um movimento importante. Claro, muito importante. Eu acho que é isso mesmo que o movimento sindical tem que fazer, é estar mobilizando os trabalhadores com o objetivo de reivindicar. Essas reivindicações é uma preocupação das entidades sindicais de todo o Brasil, porque nós temos a esperança de que a nossa presidenta Dilma possa atender através das centrais sindicais, dos sindicatos, para que possa discutir a pauta trabalhista. Essa pauta trabalhista é uma pauta ampla, com referência a questões de vários direitos, 40 horas semanais, fator previdenciário, 10% do PIB para a saúde, que é a questão da valorização do salário mínimo e várias outras reivindicações importantes do movimento sindical. E, certamente, nós sabemos que as centrais sindicais elas estão focadas na questão pertinente à mobilização no modo geral. Na Praça da Sé, as centrais têm a certeza que foi muito valorizada ou avaliada em torno de 50 mil trabalhadores participando do movimento no último dia 8, aliás, dia 9, né? Onde que as centrais sindicais reivindicam todos esses direitos para os trabalhadores. Então é importante que nós temos a consciência que, se precisar, nós vamos lá em Brasília, invadir Brasília e demonstrar a insatisfação do movimento sindical e dos trabalhadores. Vanildo, você entende que o governo dos trabalhadores, e aí eu contabilizo o governo do presidente Lula também, ainda está faltando daquela proposta inicial atender às demandas do trabalhador, aquele que era o grande sonho que o Lula pregou lá atrás, ainda falta muita coisa ainda para deixar esse legado, o que o PT pode deixar, o Partido dos Trabalhadores pode deixar, o legado do sonho do trabalhador? Eu acho que é o seguinte, Barbosa, eu quando participei de várias campanhas do presidente Lula, desde o seu início, e a esperança do movimento sindical, dos trabalhadores, é que se um trabalhador igual Lula, né, participou lá em Brasília como presidente da República, a esperança é que fosse atendida a reivindicação dos trabalhadores. Nós sabemos que hoje nós temos direitos mínimos que está na CLT, está na Constituição, e que não foram da época do presidente Lula, foi de outros governantes. Então é o seguinte, eu acho que na questão da pauta trabalhista, do direito do trabalhador, o PT ele está deixando a desejar, porque já que ele é um partido dos trabalhadores, então tem que se atender a ficar atento aos direitos, às reivindicações dos trabalhadores e manter, ou seja, não deixar que os direitos dos trabalhadores seja interrompido, que seja negado. Nós sabemos que em 2000 nós ficamos em 3 dias em Brasília, no Congresso Nacional, para não deixar ser votada a flexibilização da CLT. E certamente todo o Partido dos Trabalhadores tiveram lá presente, sempre participando, ajudando. E hoje a gente vê que muitas vezes é discutido, como já falei aqui, e torno a falar na questão da pauta trabalhista, está inserido lá a questão da terceirização. E a terceirização significa precarização do trabalho, onde se passa a responsabilidade para empresas que não têm qualquer responsabilidade sobre o trabalhador, deixa de pagar os direitos trabalhistas. Então, é importante a gente saber que, muitas vezes, os governantes, eles só lembram, às vezes, do trabalhador na hora da eleição, né? Na hora de pedir o voto. Esquece que esses trabalhadores, seus direitos estão sendo lesados, né? E, certamente, o movimento sindical está aqui para isso, ou seja, o sindicalista tem que sair à rua, que não foi feito
no último dia 9, com as centrais sindicais, como tem sido feito o trabalho em Brasília. Eu acho que o movimento sindical ele tem que sempre tentar eleger pessoas com compromisso com a classe trabalhadora. Por quê? Porque a gente sabe muito bem que lá em Brasília está centralizado o grande parte dos deputados, senadores, bancado por empresários, onde vai certamente tirar o direito do trabalhador, onde as votações elas são praticamente unânimes, né, nas questões pertinentes quando vai se discutir algum direito do trabalhador, que é a questão, por exemplo, da terceirização. É uma ameaça ao direito do trabalhador. Então é importante que nós sindicalistas, nós trabalhadores, nós possamos buscar o entendimento de que nós precisamos de representante, mais representante ainda, não só em Brasília, começar da Câmara Municipal, né, da Câmara, da Assembleia Legislativa, né, do Senado, das Câmaras dos Deputados. Então, eu acho que é importante que o movimento sindical esteja consciente para reivindicar cada vez mais o direito do trabalhador e defender isso com toda a sua luta, né, que a gente sabe muito bem que essas lutas hoje, que muitas vezes o trabalhador às vezes não conhece, não sabe, não acompanha, né? Mas eu, quando comecei a trabalhar no posto de gasolina, eu trabalhava 14, 16 horas por dia. E muitas vezes o patrão não reconhecia o direito. Falava assim, olha, se você não quiser, tem muitos aí que querem trabalhar. Então, tipo assim, era sem direito ao horário de almoço, sem direito a descanso semanal, muitas vezes. Então, é importante que o trabalhador tenha consciência e sempre participe do seu sindicato. É importante que esse programa, Fora do Trabalhador, esteja sempre engajado, levando o recado a todas as categorias, a todos os trabalhadores, conscientizando a classe trabalhadora para que busque as suas reivindicações e seus direitos. Obrigado, Barbosa. Obrigado, Vanildo. Regina, está chegando a festa do 1º de maio e os comerciários vão ter oportunidade de participar, hein? Com certeza, né? Todos os nossos companheiros do comércio irão participar. Aproveito a oportunidade para convidar que nós temos vários brindes para serem sorteados e entre eles o Sim Comerciários de Ribeirão Preto está dando uma moto para que seja sorteado para todos os comerciários, não, né? Todos os trabalhadores presentes. E aproveitando, lembrando que nesse dia é um dos feriados que o comércio tem a obrigação de permanecer fechado. Então, nós fechamos sempre na Sexta-feira Santa, Sexta-feira da Paixão, 1º de maio, Natal e Ano Novo. São 4 feriados somente que o comércio fecha e eu fico até muito preocupada com isso, porque, na verdade, não fomos nós, comerciários, que criamos feriados e somos obrigados a trabalhar todos eles e respeitar somente 4. Então, 1º de maio não se abre em absoluto e vocês vêm para a praça, vêm para a festa, para uma grande festa do trabalhador de Ribeirão Preto. Atenção, comerciário, eu vou pedir para a Regina, ela vai passar com muita calma os locais, as sedes que estarão disponibilizando convite para que você passe no sindicato, pegue convite, preencha e deposite na urna para o sorteio lá na praça no dia 1º. Regina, aonde o Sim Comerciários vai disponibilizar convites? Olha, nós temos então na sede, que é na Rua General Osório 782, em frente à Prefeitura. Como o André colocou, você, o comerciário, vem até lá, retira o seu cupom, preenche no dia da festa, coloque na urna, porque na hora do sorteio você tem que estar presente para estar recebendo. Eu tenho a subsede na Rua Marquês de Pombal 506, na Academia Ritmo também na Marquês de Pombal 510 e na Escola Infantil Cap Kids também está disponibilizado convites para os associados, para os comerciários, que é na Rua Lagoas 333 e não esquecendo do Clube de Campo também, que às vezes o comerciário consegue ir até lá no sábado e domingo, também pode retirar seu cupom para que preencher, vai para a urna e para estar concorrendo com a moto que o comércio está obviamente sorteando, mas com todos os outros brindes que todos os sindicatos
fizeram essa organização para estar fazendo esse sorteio. Além de curtir shows maravilhosos, Regina, só não ganha quem não quiser, né? Ah, com certeza. É muito bom mesmo, né? Nós já aprendemos, né, na verdade, fazer essa festa, e essa é com muito respeito, com muito orgulho, bastante organização, que nós estamos fazendo com uma roupagem nova, que é com o Nato Campos, que está nos acompanhando. Então vai ser perfeito. Você comerciário, trabalhador de Ribeirão Preto e região, não pode perder a partir das 10 horas, na esplanada do Pedro II, a grande festa de 1º de maio de 2014. Muito obrigado pela participação, Regina. Vamos fazer um breve intervalo. Na sequência, Clodoaldo Carmo Campos é nosso convidado. Vamos debater, olha, talvez o país tenha uma onda de greves na Copa do Mundo. Vamos falar melhor sobre isso daqui a pouquinho no Fórum do Trabalhador. Muitas pessoas preparam cuidadosamente o que levar em viagens. Algumas levam silenciosamente a vida de outras pessoas. Essa atividade criminosa movimenta 32 bilhões de dólares por ano. O tráfico de pessoas faz mais de 2,5 milhões de vítimas no mundo. Exploração sexual, trabalho escravo e remoção de órgãos. Essa violência humana precisa ter fim. Denuncie. Disque 100. CNJ. O Brasil faz a justiça. Você viu a propaganda falando sobre tráfico humano e a Igreja Católica está fazendo a campanha da fraternidade abordando esse tema. Daqui a pouquinho nós vamos à reportagem, mas antes eu quero fazer a minha saudação ao Clodoaldo Carmo Campos. Olá, Clodoaldo, tudo bem? Tudo bem, André. Muito boa noite. Clodoaldo, vamos debater mais alguns temas aqui de interesse da classe trabalhadora. Eu quero que você preste atenção nessa matéria que o Barbosa Júnior fez com o padre André Massaro sobre a campanha da fraternidade. Pois bem, amigos do Fórum do Trabalhador, há já algum tempo a gente vem falando a respeito de tráfico humano. E nós fomos falar com o padre André Massaro, que está coordenando a campanha da Fraternidade 2014, que aborda exatamente esse tema. E parece até meio absurdo, né, padre? Porque nós estamos falando em mandar seres humanos para Marte e ainda temos o problema do tráfico humano na Terra. Sim, é verdade. Há 50 anos que a Igreja Católica no Brasil promove todos os anos a campanha da fraternidade. A campanha da fraternidade, ela sempre tem uma iluminação bíblica de um assunto tirado da Sagrada Escritura, mas ela envolve uma dimensão social. Há 50 anos nós temos os temas e os lemas diferentes, sempre para defender a vida, sempre para promover a vida e em busca de conscientização, promover debates, provocar a mudança de comportamento. E é muito interessante que a campanha da fraternidade ela tem o seu auge para os cristãos católicos, especialmente na Quaresma. Porque a Quaresma ela é tida como um tempo de mudança de mentalidade, de postura, de visão, de atitudes. E para que isso não fique só na teoria, a igreja então ela propõe para os seus fiéis que eles possam associar esse tema aos seus propósitos de devoção. É claro que a campanha da fraternidade, ela nasce de uma iniciativa da Igreja Católica, mas ela é para toda a sociedade,
para a gente provocar debate, discussão no comércio, nas escolas, nas associações de bairro, nas outras igrejas cristãs e não cristãs. E esse ano, como você acaba de dizer, a igreja propõe a temática do tráfico humano. E o tráfico humano, a igreja aí vem nos ensinar que ela aborda diversas vertentes. Por exemplo, o tráfico de órgãos, a exploração sexual, a prostituição, também o trabalho escravo. E tudo isso, então, para que nós possamos sair do nosso comodismo, da nossa letargia, ficamos assim anestesiados, achando que tudo está muito bom, tudo está ótimo, deixa como está para ver como fica. E nós somos agentes de mudança, nós precisamos provocar, porque esse tema do tráfico humano, ele parece muitas vezes um assunto de filme, de novela, de ficção, mas ele está muito perto da minha realidade, da sua realidade, de tudo aquilo que nos envolve. Hoje eu fiquei meio pasmo com algumas informações de que o tráfico humano representa a terceira força de negócios no mundo. Sim, o tráfico humano ele é um negócio muito lucrativo. Agora, a grande dor, o grande sofrimento, o grande grito é porque é um tráfico onde instrumentaliza a vida, faz da vida um negócio, um objeto lucrativo. E nós sabemos, na ótica cristã principalmente, que a vida é um dom de Deus, que a vida é única, irrepetível, a vida é bela. O próprio Cristo, quando veio ao mundo, ele disse: eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância, em plenitude. E é uma pena quando nós pegamos essa dimensão do capitalismo selvagem, tentando escravizar as pessoas, manipular a vida, difundir ainda mais o materialismo em nome da ganância, em nome do ter, do poder, do querer ser e se sobressair sobre as pessoas, ficar manipulando a vida. A vida é usada, instrumentalizada, escravizada, e quando ela não serve mais, na visão deles, é simplesmente roubado os meus órgãos, arrancado os meus órgãos, e eu acabo virando uma carcaça e sou jogado por aí, né? Enterrado como indigente, abandonado. E não é isso que nós podemos nos submeter, nós não podemos admitir o que acontece de ultraje à vida humana. A gente falando, e o nosso telespectador é trabalhador, é o cidadão que levanta às 4 horas da manhã, pega o ônibus lotado, vai para a indústria, briga por salário. Isso está longe dessa realidade do trabalhador? Não, claro que não. Como nós já dissemos, esse assunto do tráfico humano não é uma coisa de ficção, dos filmes, das novelas, dos enredos poéticos. Essa questão do tráfico humano é uma denúncia. E uma denúncia de algo que está perto de mim, está perto de você. Por exemplo, pegamos o tráfico de pessoas humanas na questão do trabalho escravo. Peguemos os migrantes e os imigrantes. Quantos saem de suas terras, de suas cidades, do seu estado, do seu país, com propostas ilusórias, mentirosas, enganadoras, de que vão ter carteira registrada, de que vão ter dignas condições de moradia, de que vão ter super salários, e vêm atrás dessas falsas promessas. E de repente a realidade que encontram aqui mesmo na nossa região de Ribeirão Preto, encontram condições indignas de moradia, alojamento sem higiene, sem condições mínimas de sustentação da vida, salários baixíssimos, e ainda às vezes são descontadas tantas coisas no fim do mês que o trabalhador fica ainda devendo ao invés de ter que receber alguma coisa. Veja, por exemplo, também aqueles que saem de suas terras, de suas cidades,
com propostas de trabalho, são enganados, tanto homens e mulheres, e depois são explorados sexualmente. Numa grande metrópole como aqui em Ribeirão Preto, isso é muito presente, né? Em quantos cantos nós vemos a exploração sexual. Pessoas que você conversa com elas não estão ali porque querem, não estão ali por prazer, não estão ali porque gostam dessa vida. Estão ali realmente porque estão sendo sujeitados àquela situação, àquele sofrimento. E no final dessa cadeia vem justamente o tráfico de órgãos. Porque muitas vezes, quando eu não sirvo mais para trabalhar como escravo, quando eu não sirvo mais para ser explorado sexualmente, porque eu não aguento, geralmente existe toda uma máfia também do transplante de órgãos criminoso, aonde eu tenho os meus órgãos roubados e ainda fazem mais dinheiro em cima da minha vida humana. Padre, o que o trabalhador pode fazer nessa situação? Olha, como nós acabamos de dizer agora há pouco, a primeira coisa, o primeiro passo que você pode fazer e que você deve fazer é criar uma nova mentalidade. Sair do seu comodismo, não ficar instalado, não ficar parado e fechado no seu mundo, nas suas trincheiras de proteção, e sair um pouco de si mesmo ao encontro do próximo, ao encontro dos seus familiares, dos seus amigos, dos seus companheiros de trabalho. É preciso conhecer um pouco mais esse tema do tráfico humano, do trabalho escravo, do tráfico de órgãos, da exploração sexual. Conhecer para tomar consciência, para que isso te provoque, para que você fique inquieto e aí você possa lançar mão, você possa tomar alguma atitude. Portanto, depois de conhecer, depois de suscitar debate, depois de conversar isso com as rodas de amigo, procure constatar aonde a vida está ameaçada, aonde o ser humano está sendo maltratado, aonde realmente a vida está sem dignidade. E denuncie, procure a sua igreja, faça uma denúncia, procure a polícia, denuncie, procure os meios de comunicação e denuncie, procure um fórum, algum órgão competente, mas vamos tentar jogar luz, vamos tentar realmente iluminar essas sombras de morte que estão ameaçando a vida. Conheça o assunto, saia de si mesmo, faça suas denúncias. Eu e você não podemos permitir que a vida seja destruída, que a vida seja manipulada e eliminada. E fica aí aquilo que nós também buscamos no apóstolo Paulo e que é o lema desta campanha da fraternidade. É para a liberdade que Cristo nos libertou. Tráfico humano, um tema que o Fórum do Trabalhador debate desde o seu primeiro programa. Não, Clodoaldo? É importante essa sintonia agora da Igreja Católica com a classe trabalhadora preocupada com a exploração em todos os sentidos, né? Exato, André. Então fica aqui a pergunta. A escravidão não acabou. Está claro para mim que a escravidão não acabou. Talvez se a Igreja Católica tivesse naquela ocasião também participado, hoje nós já estaríamos num avanço muito maior. Talvez não tivéssemos tanto essa exploração do ser humano pelo ser humano. Como o padre aí colocou, nós temos hoje a exploração humana aqui dentro do Brasil, que é onde trazemos trabalhadores do Norte e Nordeste para o estado de São Paulo, com promessas, falsas promessas, altos salários, e que não é isso que acontece quando chegam aqui. Eu já tive a infeliz oportunidade de acompanhar em algumas usinas de açúcar aqui no estado de São Paulo e aqui no sul de Minas, pessoas vivendo literalmente a escravidão, morando, alojado em locais inapropriados, alimentação insuficiente, muita umidade, água, chuva, e à noite eu vi o usineiro mandar entregar um pão sem uma margarina dentro. Quer dizer, isso foi o ano retrasado. Então, a escravidão ainda existe, estão mudando agora o nome para tráfico humano, que na verdade a escravidão também foi um tráfico humano, quando nós fomos trazidos da África
e de todo o continente africano para o Brasil, foi um tráfico humano. E aí, o que acontece? Até hoje, o ser humano não evoluiu em respeitar o direito do outro ser humano, que eram os negros. Hoje são todos. Todo o pessoal que vem do Norte e Nordeste, na sua grande maioria, são brancos. E que são escravizados aqui dentro do estado de São Paulo. Então, o que se dá a isso? Hoje nós temos insuficiência de fiscais do Ministério do Trabalho. Hoje nós temos uma campanha exaustiva para acabar com o Ministério do Trabalho. As autuações, as multas são irrisórias. Então tudo isso contribui para quê? Nós temos, por exemplo, aqueles fiscais que eu disse aqui num dos programas, aqueles fiscais do Ministério do Trabalho, que agora são auditores fiscais, lá da área do feijão, né? Aqui próximo a Brasília, que foram executados e até hoje não se buscou quem são os verdadeiros culpados, né? Então você vê, é uma série de fatos que continua a escravidão, que continua a exploração humana para beneficiar alguns mais abastados e que com isso eles ganham cada vez mais e que quando a situação começa a um pouquinho melhorar, ele diz que tem prejuízo na produção, ele diz que não choveu, enfim, ele tem uma série de desculpas, mas nós continuamos hoje, no século XXI, com a escravidão. Essa é a palavra literal, escravidão. E as pessoas são roubadas em seus sonhos, em sua esperança, em sua saúde e no final até em sua vida. Porque muita gente morre em virtude das péssimas condições de trabalho. Por outro lado, com relação às pessoas que são traficadas para outros países, para as pessoas que têm os seus órgãos retirados, tem o caso de mulheres, moças, meninas muito bonitas, que têm aquela ilusão de virar modelo, de trabalhar, de ter o dinheiro fácil também, sem ilusão, né? De ganhar muito trabalhando pouco. No final são submetidas à prostituição e muitas delas chegam até a ser mortas com a extração dos seus órgãos. Então, Clodoaldo, acho que o movimento de trabalhadores tem que alertar, o Ministério Público tem que alertar, mas as famílias também precisam orientar que no mundo de hoje não tem nada de graça, não tem nada barato, não tem como ficar rica da noite para o dia, né? André, nós todos temos que tomar uma posição. Como você bem disse, à medida em que alguém oferece alguma oportunidade muito gratuita, muito fácil para uma filha minha, para uma prima minha, para uma sobrinha minha, olha, nós estamos num mundo aí hoje que não é fácil para você conseguir um bom salário. E de repente surge uma oportunidade tão fácil, eu acho que toda família tem que se precaver contra isso, analisar muito bem de onde vêm essas propostas, quem é que está fazendo essa proposta. E eu minimamente perceber que aquilo ali realmente é uma falcatrua, denuncia na Polícia Civil, na Polícia Militar, no Ministério Público, enfim, bota a boca no trombone. Toda a família tem que fazer isso. Então, nós não podemos mais nos iludir, assim, olha, bateu uma grande oportunidade na porta da minha casa, minha filha está indo para a Espanha, que lá em Portugal, não, lá, com certeza, que nós temos isso visto demais, ela vai ser exposta em vitrine à venda. Então, não existe hoje você chegar e dizer, olha, minha filha está indo para a Europa porque vai ganhar um dinheiro muito fácil e rapidamente ela volta rica e toda a família está com o problema financeiro solucionado. Não sonhe com isso, não se iluda com isso. A oferta sendo oferecida, a família tem que analisar e denunciar. E falando em exploração do ser humano, exploração das mulheres, a Ana Almeida, da Unegro, foi entrevistada pelo Barbosa e também aborda um pouco esse tema. Bem, nós estamos aqui com a doutora Ana Almeida, que é presidente regional e municipal da Unegro. E a Unegro é uma instituição que trata do que, Ana? A Unegro é uma entidade de movimento social negro. A Unegro tem por princípios básicos o combate ao racismo e também a promoção da igualdade racial. Agora, vocês vêm fazendo várias ações aqui em Ribeirão Preto, na região. A última delas foi um encontro na Câmara Municipal. Como forma de atingir os nossos objetivos, um dos trabalhos que fazemos é promover eventos. E o último evento que nós promovemos na Câmara Municipal foi um evento alusivo ao Dia Internacional de Combate ao Racismo.
E quem é que esteve presente? Como é que foi a presença das pessoas? Como é que está esta questão do combate ao racismo? Aliás, dentro dessa questão do racismo, envolve uma outra questão que está sendo falada, inclusive faz parte da campanha da fraternidade deste ano, que é o tráfico de pessoas. E é claro que a comunidade negra internacional é muito preocupada com essa questão. Estiveram presentes no nosso evento, aliás, o nosso evento esteve muito bem representado. Nós tivemos a presença da Guarda Civil Municipal, da Polícia Militar, da OAB, de associações de bairro, presidentes da entidade O Negro de Batatais, de Sertãozinho, estávamos muito bem representados. E para nós isso tem um valor indescritível, por conta de que nós estamos sim conseguindo atingir os nossos objetivos. A O Negro faz um trabalho difícil, é muita luta, muito sacrifício, mas no final tudo isso acaba compensando quando a gente consegue atingir os nossos objetivos. Em relação à sua pergunta com o tráfico de pessoas, todas as entidades de movimento social negros estão realmente muito preocupadas. Porque o negro, ele é muito mais traficado do que os não negros, em especial as mulheres negras, porque lá fora ainda persiste a pecha de que a mulher negra tem o corpo mais bonito, que a mulher negra é melhor na cama, coisas desse tipo. Então o tráfico de pessoas, uma grande parte desse tráfico é feito com mulheres negras. E a única maneira de se combater isso é através da conscientização das pessoas, de mostrar esta dificuldade e principalmente fazer com que as pessoas entendam a sua posição dentro da sociedade e sua importância. Sim, eu acho que ainda é o melhor caminho. Eu acho que nós temos outros caminhos também, em especial de descaracterizar essa pecha sobre a mulher negra, empoderar essa mulher negra para o mercado de trabalho e fazê-la entender de que ela não necessita viver da exploração do próprio corpo. Aliás, o racismo foi usado em várias nações para justificar a escravidão. Então tudo tem ligação, tudo que é dito aqui no programa tem ligação. Se você tem denúncias de racismo, de tráfico humano, denúncias em geral e não quer procurar a polícia, o governo federal dispõe do Disque 100. É um telefone que está pronto para recepcionar todas as suas denúncias. Clodoaldo, falando em denúncias, tem uma denúncia aí que estão querendo usar o movimento sindical com finalidades políticas. Um jornal de grande circulação destacou nesse final de semana que uma onda de greves pode atrapalhar a Copa do Mundo. É claro que o movimento sindical, determinadas categorias, vão aproveitar a realização da Copa para ampliar suas reivindicações. Mas é tudo isso que a matéria falou? Não, André, eu li essa reportagem e me deparo o seguinte. Eu estou no movimento sindical há 30 anos. Nesses 30 anos, as categorias profissionais têm as suas datas bases, que é a hora da reivindicação, do reajuste salarial e dos avanços, quer seja tique refeição, vale transporte, enfim, tudo isso é negociado dentro de uma data base. Todos esses anos, eu nunca vi um destaque desse numa grande imprensa, querendo agora trazer que as greves podem paralisar a Copa. Quer dizer, todos esses anos nós viemos debatendo, discutindo, brigando, aconteceram N greves em diversas categorias, e por muito pouco espaço que se dava na grande imprensa, algum movimento paradista, que é a greve, ou alguma reivindicação. Agora, muito me admira que eles abrem um espaço de uma página, até... aliás, 3 páginas falando sobre uma possibilidade de greve. E curioso, nós até mostramos já hoje no programa, a 8ª Marcha dos Trabalhadores, mais de 50 mil pessoas, quase nenhum destaque na mídia. Quase. E a possibilidade de greves na Copa, todo esse destaque. Todo esse destaque. E aí eles pegam alguns sindicalistas aqui que no momento da entrevista não estavam preparados e falam realmente, e agora vai ter a Copa, agora se o açougueiro não matar o boi,
não tem churrasco, se o garçom não servir, não vai ter a cerveja. Então, pegaram alguns sindicalistas, na minha opinião, alguns sindicalistas ali meio um pouco preparados, e naquele auge, naquele momento do movimento, naquele momento da passeata, entrevistaram puxando a língua do sindicalista, no sentido de que ele realmente dissesse, olha, não vai ter Copa, entendeu? Agora, eu tenho certeza que todos os sindicalistas que são maduros, que conhecem essa história, que conhecem essa grande imprensa, que sabe como lidar com isso, não vai existir nenhuma greve em função de Copa. Vai haver greve em função de pedidos de trabalhadores não negociados, ou endurecimento da classe patronal, no sentido de sentar na mesa e discutir com o representante dos trabalhadores o avanço das suas reivindicações. É outra coisa. Então, se tiver que ter greve no movimento sindical, em função disto, de avanços, de que não quer negociar, o patrão não quer negociar, não tem nada a ver com a Copa. Aqui, na verdade, estão tentando assim, olha, se houver alguma greve e essa greve vai atrapalhar a Copa, a culpa é dos trabalhadores, a culpa é do sindicato que disse que ia fazer greve por causa da Copa. Então não tem nada disso. Quando tiver que ter greve, vai ter greve, em função de não atendimentos e em função de não se sentar à mesa para negociar com os trabalhadores. Agora, é que coincide datas de negociação coletiva com a Copa do Mundo. Aliás, Clodoaldo, é bom que as pessoas fiquem conscientes. A maioria das categorias brasileiras tem a database no mês de maio, justamente porque em maio é a celebração do Dia do Trabalho, e aí criou-se essa tradição, algumas é até por pedido dos patrões que reclamam que no comecinho do ano é muita conta, é dinheiro que está entrando, é muito dinheiro saindo, no final do ano também. Então, estabeleceu-se na maioria das categorias que é o mês de maio, e agora tentam fazer esse atrelamento, né? Por exemplo, André, uma das datas mais, como você está dizendo, uma das datas mais importantes para as negociações coletivas, por exemplo, é maio. Como tem essa entrevista aqui com um representante da Federação dos Trabalhadores na Alimentação. A alimentação, a database, no caso específico, usina de açúcar, frigoríficos, nessas áreas a database vai ser 1 de maio. E coincide exatamente com a Copa. Só que essa categoria, esse ramo, essa categoria profissional, negocia isso há muitos e muitos anos. Por que a grande imprensa não abriu um espaço desse tamanho, então, para os trabalhadores falar das suas reivindicações? Vamos fazer o seguinte, o ano que vem, eu quero ver se essa imprensa abre essas 3 páginas para nós, trabalhadores, falarmos nela. É simples. Daqui 3 anos, eles vão editar um espaço desse tamanho para uma categoria ou outra. Sempre abrindo espaço para que a empresa tem prejuízo, a empresa não tem lucro. E às vezes, em alguma negociação, fala, olha, mas se a sua empresa não dá lucro, passa ela para mim. Vai lá no papel, passa a sua empresa para mim, ela está te dando muito trabalho, ela está te dando muito problema. Passa para os trabalhadores que a gente vai lá administrar. Não, aí não é assim. Então, quer dizer, 3 páginas exatamente por causa da Copa. Eu quero ver se o ano que vem, essa mesma imprensa abre esse espaço aqui para todos os trabalhadores falar, apresentar as reivindicações e principalmente apresentar a contraproposta patronal, que eles nunca apresentam. Eles dizem aqui, trabalhador quer 50%, trabalhador quer 30%, trabalhador quer... Mas ele não passa qual é a contraproposta do patronal. Isso nunca vi no jornal. Nunca vi no jornal também a apresentação de um olerite de um trabalhador mostrando a realidade do que ele ganha. Só se fala em percentual. Ele quer 20%, ele quer 30%. Até porque muitas vezes a pessoa não sabe que ele está querendo 20% porque ele ganha um salário mínimo, ou um pouco mais, né? Mas vamos agora cuidar da saúde do trabalhador. Reportagem Barbosa Filho. Por que os alunos de odontologia da UNAERP estão fazendo essa pesquisa? Bom, essa pesquisa ela tem o intuito assim, de trazer o aluno junto à comunidade, né? Que ele saia um pouco da clínica e passe a conhecer assim, uma realidade diferente da população, vendo um pouco das suas necessidades, né? E associado a isso, conhecendo um pouco sobre o que a população sabe de como que cuida da tua boca. Né? Então, por exemplo, se ele vai, quantas vezes ele vai ao dentista, se ele sabe usar fio dental, se conhece fio dental, sobre a higienização de língua,
câncer bucal, sobre hábitos que possam levar ao desenvolvimento de câncer bucal. Então, assim, relacionando, né, aproximando o aluno à comunidade realmente, né, e vendo o que a população conhece a respeito da saúde. Agora, professor, o que é um cuidar correto da saúde bucal? Bom, um cuidar correto, ele começa desde a infância, né? Isso que é importante, desde as mães terem um conhecimento e aprender a cuidar da boca do neném para que ele não venha a ter cárie ou doença periodontal, qualquer outro tipo de problema bucal, certo? Mas seria assim, uma conscientização em termos de buscar o serviço antes de que apareça a doença, né? A nossa população, às vezes, de uma maneira geral, espera aparecer a doença, eu vou esperar ter dor para procurar o dentista. Na verdade, nós temos que procurar criar o hábito de agir preventivamente, né? Então, você visitar o dentista para ver se tem algum problema, se não houver, né, que esse controle seja feito periodicamente, que nós recomendamos em torno de 6 meses, né? E se houver algum problema, que ele seja sanado logo no início, né? Agir na prevenção. E o que é muito mais barato. Certo? O dentista ele tem fama, às vezes, de ser tudo muito caro, mas boa parte das vezes acaba sendo culpa nossa, né? A gente deixa de prevenir, espera com que o problema se agrave, de repente um tratamento que poderia ser barato, né? Uma limpeza sai 40, 50, 60, 100 reais, de repente ele gasta 1.000, 2.000 reais para fazer um implante, né? A coisa fica muito mais cara. Quando o senhor fala cuidar da infância, nessa sociedade de hábitos passageiros, salgadinhos, etc, etc, isso para a criança, e às vezes o pai, a mãe, até para um entretenimento da criança oferece isso? Bom, os hábitos que a criança adquire, ela adquire do pai e da mãe. Né, a gente tem que considerar que quem é o responsável é o pai e a mãe, não a criança. Muitas das vezes, assim, os pais, às vezes, para suprir alguns problemas de falta, de não estar em casa, às vezes acaba, né, permitindo esse tipo de atitude. Mas a ideia, na verdade, seria do pai, o pai e a mãe desenvolver hábito saudável, de se cuidar e transmitir isso para a criança. Né? Esses alimentos, não só em termos de saúde bucal, como nutricionalmente. Né? A gente às vezes sabe de criança que só se alimenta de salgadinho, de refrigerante, e isso, além de trazer uma série de problemas sistêmicos, acaba trazendo problema bucal também, né? Por exemplo, se a criança, pensando para o lado do bem, assim, se a criança se alimenta com frutas, legumes, verduras, esses alimentos eles estimulam a mastigação, ajudam na produção de saliva, auxiliam na limpeza da boca. Agora, se a opção é por um salgadinho, uma bolacha, que o alimento ele vai ficar mais tempo na boca, um alimento com açúcar, isso vai propiciar o desenvolvimento de cárie e de outras doenças também. Muito bem, e a UNAERP tem lá o seu serviço de odontologia, entra pelo sistema e está atendendo todo mundo. Justamente, né? A pessoa ela vai até o sistema público, né? Até a unidade básica de saúde, ele consegue um encaminhamento e pelo encaminhamento ele é atendido lá na universidade, na clínica de odontologia. Muito bem, Barbosa. E o Barbosa está trazendo umas reportagens interessantes. Agora ele quer falar sobre música. Vamos ouvir que novidades tem no Fórum do Trabalhador. Olá, amigos do Fórum do Trabalhador. A partir de hoje nós vamos fazer uma série de matérias para mostrar outras profissões que talvez você no dia a dia até utilize do serviço desse, mas não os encara como um profissional, como um trabalhador. Veja a opinião de algumas pessoas a respeito de profissões conhecidas. Qual é o seu nome? Maria Odete Silva dos Santos. Dona Odete, a senhora trabalha com o quê? Sou cozinheira. Qual outra profissão que a senhora conhece? Cozinheira, serviços gerais. Auxiliar de cozinha e trabalho na Oi também. Vendedora. A senhora conhece a senhora que trabalha na cozinha, dentro do ambiente de trabalho seu, a senhora identifica outros profissionais? Não, sou chefe de cozinha. Bom dia. Qual é o seu nome, por favor? Antônio Carlos. Senhor Antônio Carlos, o senhor trabalha com o quê? Sou jornalista profissional. E o senhor conhece outras profissões? Várias. Por exemplo? Editor, âncoras de televisão, editores de jornais, jornalistas que trabalham com esporte e várias outras profissões. E fora da sua área, o que o senhor conhece? Pedreiro, servente pedreiro, engenheiros,
marceneiros, garis. Então é isso, gente. Vocês viram a opinião das pessoas aí, vocês identificam muitos profissionais e às vezes você vai numa festa, você encontra no casamento do seu amigo, mas ninguém diz que ele é um trabalhador. Eu estou aqui com o Max e o Alex. Vocês fazem o que na vida? Aliás, vocês trabalham do quê? A gente canta e vende CD na praça. Vocês cantam e trabalhar. A gente trabalha cantando. Quer dizer que vocês são profissionais da música, vocês vivem de música. Isso. Há quanto tempo vocês vivem de música? Tem uns 8 anos já, de dupla. 10 anos? 8 anos de dupla? Isso. Agora, o que é esse viver de música? Como é que vocês fazem para sobreviver, para conseguir o salário de vocês? Canta em boteco, barzinho, final de semana e vende CD. Na praça, nos botecos, qualquer lugar aí que as pessoas tiverem, a gente tá. E aí, esse viver de trabalhar, de cantar, né? Porque é raro, aliás, eu nem tinha ouvido falar disso. Olha, de alguém que só vive, que não seja os artistas que estão aí na mídia, eu não consegui identificar pessoas vivendo no cotidiano de música. É suficiente esse ganho? Essa profissão é difícil, mas a gente tenta batalhar aí no final de semana, nos barzinhos e vai vivendo, né? E vocês cantam que tipo de música? Sertanejo raiz, modão, moda de viola, tem CD próprio com as nossas músicas mesmo. Quem é o compositor da dupla? Os dois. Quer dizer, são duplo trabalhadores. Além de vocês fazerem os seus CDs, ainda vocês cantam as músicas dos outros. Isso, também. No show, nos barzinhos, a gente canta mais dos outros que as nossas. Mas a gente quer emplacar uma música nossa do CD, que daí aí faz sucesso, né? Com certeza. Olha, então, você está identificando aí, ó. Max e Alex, trabalhadores da música, vivem de cantar e não estão na televisão. Não, agora eles estão aqui no Fórum do Trabalhador. Vamos ouvi-los. Isso, vamos cantar uma música da gente. Eu fiz esta canção pra tocar no rádio e dizer que eu te amo. Te amo. Minha noite é longa e fria sem você, e eu te chamo, te chamo. O que será que você faz agora? Aonde estará seu pensamento? Mais uma noite assim vou ficar louco, distante de você eu não aguento. Essa saudade está me matando, por seu amor estou me acabando. É tão difícil viver minha vida longe de você. Amor, te juro, não tô conseguindo, por isso eu peço uma segunda chance. Eu te prometo que serei melhor que antes. Tá aí, sucesso para vocês. Muita gente tem 2, 3, 4 profissões e muita gente tem o sonho de ser artista. Mas tem que saber dosar, né, Clodoaldo? Tem que saber dosar e tem que ter oportunidades, né, André? A gente vê hoje repetidamente os mesmos nomes na rádio, na TV, e a gente não vê oportunidade para os novos. Então eu entendo que teria que ter um critério dentro das rádios FM, AM, para abrir realmente um espaço para os novos. Eu acho que é isso que falta. E aqui no fórum, como não tem o famoso jabá, se você está em casa agora, tem o seu trabalho, quer ser cantor, quer ter uma oportunidade, a gente disponibiliza essa oportunidade para você. Clodoaldo, obrigado mais uma vez pela parceria. Eu que agradeço, André, muito obrigado. Felicidade e boa sorte nesse novo ano de programa e esperamos que estaremos aqui durante o ano todo. 1º de maio? 1º de maio, estamos aí já todo mundo preparado, todos os projetos prontos, as grades fechadas e até então tudo pronto para realmente acontecer o 1º de maio. Está chegando o 1º de maio, grande festa do trabalhador, na esplanada do Teatro Pedro II. Você é nosso convidado.
Também nosso convidado para acompanhar no rádio, de segunda a sexta, às 9 da manhã, Boletim Fórum do Trabalhador. Aos sábados, um programa especial com música, informação, prestação de serviços. Aqui na TV, toda quarta-feira, 19 horas, horários alternativos, sábados, 13 horas e 30 minutos. Muito obrigado pela audiência. Não se esqueça, consulte sempre o seu sindicato. Você tem direitos e ele está pronto para defendê-los. Até o próximo Fórum do Trabalhador.